Alexander pergunta para Theo se ele conhece as duas pessoas que estão ali na sua frente. Henry se adianta se apresentando, falando que ele deve ser o Alexander Aurelius e diz que é um prazer conhecê-lo e se apresenta como Henry Leclerc. E também diz que estudou com Theo na academia. Alexander percebe pelo sobrenome que Henry é filho do Marquês Edmundo e o cumprimenta. Henry também apresenta sua prima e diz que os dois estavam ali passeando pelos jardins da vila. A Claire estende a mão para o Theo, que a ignora, mas Alexander se apressa em segurar a mão dela e diz que foi um prazer conhecê-la. Ele também se desculpa pela atitude pouco cortês de seu irmão e os convida para irem visitá-lo outro dia para tomar um chá e se conhecerem melhor. O príncipe Arthur está tomando banho e se lembra de quando a Lucy estava dormindo em seu quarto. Também se lembra de quando ela começou a chorar e ele beijou suas lágrimas. E agora ele se pergunta por que fez aquilo. Ele pensa em como ela está agindo estranho, como se fosse outra pessoa. Até mesmo o cheiro dela está diferente. Ele se pergunta se isso é algum tipo de plano dela para puni-lo por ele ter ignorado ela por todos esses anos. Ou ela simplesmente não quer mais nada com ele. Acertou na mosca, realmente ela não quer nada com você. A verdadeira Lúcia não quer nada com você e nem a falsa quer nada com você. Ninguém quer nada com você, seu Tonhão. Só quem quer esse Tonhão aí é a Claire, outra Tonhona. Inclusive torço para os dois ficarem juntos, bem longe da Lúcia. Ele pensa que talvez ela possa estar apaixonada por outro, mas logo descarta essa ideia. Rapaz, não deveria descartar não, porque realmente a verdadeira Lúcia já tá apaixonada por outra. E no caso da falsa Lúcia, os sentimentos dela ainda não estão definidos, mas eu tenho certeza que ela já está balançada pelo Noah. É capaz da Lúcia se apaixonar até pelo irmão dele. Mas dele aí, ela só sente pena mesmo. Depois esse maluco doente começa a lembrar dela chorando e diz que ela fica linda quando está chorando. Você é maluco, é? Oxi, que loucura. O mordomo diz ao príncipe que ele tem visitantes inesperados e um deles é uma dama. O príncipe fica doidinho perguntando se é a Lady Lúcia. Ele é afobado, diz que ela pode entrar, manda entrar, sabe, toda afobada pra ver a Lúcia. Mas o mordomo joga um balde de água fria nele e diz que não é a Lady Lúcia, e sim Lady Claire Astéria. E a reação do príncipe é: quem? Nunca nem vi. Enquanto isso, Claire está no jardim e pensa que ali é um bom local para se encontrar com um príncipe. Ela acha que o dia dela até agora está incrível, já que ela conheceu dois personagens de seu livro, o Theo e o Alexander. Mais feliz ainda porque o Theo é um dos personagens favoritos dela, porque ele é um bebezinho birrento. E na história ele acaba desenvolvendo uma afeição muito forte pela Claire, pois que te traga muitas felicidades. Os três, o Theo, a Claire e o príncipe, pode tudo entrar num buraco e não sair mais nunca. Que pra mim tá de boa isso. Ela pensa em como Alexander é realmente um cavalheiro e ainda mais bonito e alto do que ela havia imaginado. E no final ela diz que só é uma pena porque ele vai morrer cedo. O quê? O quê? Não acredito. Gente, eu tô passada que o Alexander vai morrer. Mas assim, do jeito que a história tá indo tudo diferente, ninguém tá seguindo o roteiro, eu acho que talvez ele possa ter uma chance de sobreviver. Os irmãos Alexander e Theo chegam em casa e o irmão mais velho briga com o irmão mais novo pelo mau comportamento dele. E diz que ele deve parar de agir como um moleque e começar a agir como um filho do duque. De volta ao palácio, o mordomo diz ao príncipe que o filho e a sobrinha do marquês vieram visitá-lo. E diz que a dama está insistindo em encontrá-lo, dizendo que eles se conheceram quando eram crianças. Você não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Ele também fala que ela lamentou não ter tido a chance de cumprimentá-lo no banquete, pois aparentemente foi o debut dela, já que chegou da capital recentemente. O príncipe faz pouco caso dela e diz que não conhece nenhuma Claire. Mas se ela é a sobrinha do marquês, então certamente eles vão ter outra oportunidade de se encontrarem. Enfim, ele já vai mudando de assunto porque esse cara agora parece que está obcecado pela Lucy. A cada 10 palavras, 10 são sobre a Lucy. Enfim, ele pergunta quando foi que ela saiu e o mordomo diz que ela saiu cedo juntamente do segundo príncipe. Em seguida, o mordomo diz que ficou surpreso pelo primeiro príncipe não ter ouvido os gritos. Aí o príncipe, que grito? Aí o mordomo simplesmente fala assim, ah não, é que o segundo príncipe pulou com ela da janela. Aí ele, o quê? Pulou da janela? E ele fica em choque lá e acaba derramando chá em si mesmo.
Enquanto passeiam, o segundo príncipe diz para Lúcia que eles estão com sorte, já que o festival irá acontecer naquela noite. Lucy pergunta que tipo de festival será, mas para disfarçar, pois provavelmente Lúcia saberia que tipo de festival é esse, ela diz que perguntou porque esqueceu. Léo olha então desconfiado para ela e diz que é normal uma dama como ela não saber da existência de feriados dos plebeus. Tô achando que esse cara vai descobrir rapidinho que ela não é a verdadeira Lúcia. Ele explica que no primeiro dia de todo o verão, todos se reúnem para celebrar as preparações para a temporada de colheita. Lucy diz que entendeu e comenta que tem bastante gente por ali. Léo diz que isso é só o começo e as festividades começam mesmo depois do entardecer. E já se adiantando, ele pede para ela sua primeira dança. O príncipe vê alguma coisa e pede para Lucy esperar ali enquanto ele vai buscar uma bebida. Ela concorda e se senta numa fonte. Sozinha, ela começa a pensar que até agora está tudo bem, mas ainda precisa lidar com o Theodore quando chegar em casa. E ela não está com nenhuma pressa para fazer isso. Ela pensa, será que agora é um bom momento para fugir? Mas ela não sabe para onde ir, já que nem sabe de onde veio. Ela pensa na possibilidade de encontrar um marido rico, cavalheiro, bondoso para ela fugir junto com ele. Ela ri desse pensamento e logo se lembra de Noah, e ela diz por que vai sair procurando alguém se ela já tem o Noah. É claro. Ela se pergunta se deve pedir para o Noah fugir com ela, já que ele é tão gentil que provavelmente aceitaria. Mas ela começa a imaginar, e se ele já for casado? E ela começa a pensar nisso e cria um triplex na cabeça dela. Mas ela ainda tenta se convencer, assim como Noah, que não me importo com isso, ele é só meu amigo e meu cavaleiro. Sei. Ela olha ao redor e vê o universo que foi construído naquele livro e acha tudo maravilhoso. E é meio estranho pensar que tudo aquilo antes eram páginas e agora é tudo real. Então ela pensa, Senna, você é incrível. Como você pensou em tudo isso? Opa! Temos um nome? O nome da autora do livro é Senna, então a falsa Clary se chama Senna, gente. Ela diz que sente falta dessa cena. De repente aparece uma criancinha com flores na mão e entrega as flores para Lucy, e ela acaba tendo uma ideia. Agora nós vemos Léo sentado numa taverna e pede um copo de suco para a viagem. O homem que está sentado ao seu lado diz que ele parece estar de bom humor, e ainda continua dizendo que se não o conhecesse bem, diria que ele está até se divertindo. Léo responde que sempre está se divertindo e que isso é sua especialidade, e diz que aquele cara deveria tentar fazer isso às vezes. Então ele conhece esse homem, né? O segundo príncipe cheio de mistérios aí, hein? O homem responde que está feliz por ele, desde que ele não se esqueça. Se esquecer de quê, gente? Atenção, fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. Quando Léo retorna, ele vê Lucy rodeada de crianças, enquanto ela faz coroa de flores para elas. Léo então pensa que está começando a entender por que o irmão dele começou a mudar de ideia a respeito da Lúcia. Lucy e Léo passeiam pela cidade e ela até compra um vestido novo, mais simples. E agora nós vemos Lucy, sua mania de salvar bichinhos em árvores. Mas dessa vez ela tem a ajuda do príncipe Léo. O tempo se passa e então chega o anoitecer e a festa começa. Nós vemos Lucy e Léo dançando juntos. Mais um tempo se passa e eles vão até uma taverna que está servindo cerveja de morango. Léo fala que é uma bebida alcoólica e talvez ela não esteja acostumada a beber, então pra ela ir com cuidado. Mas ela diz que tá tudo bem, já que é só um pouquinho, não dá nem pra sentir o gosto de álcool. E foi nesse pouquinho aí que ela acabou ficando bêbada. Léo se afasta por um momento para pegar água para ela. Então aparece 3 úmidos ocupados para importunar a Lucy novamente. E por incrível que pareça, são os mesmos caras de antes que já importunaram ela antes. Eles também reparam que ela é a mesma garota de antes. E ao olhar ao redor, eles reparam que o Noah não tá ali para defender ela. Então eles começam a zombar dela, falando quem é que vai defender ela agora. Mas antes que ele possa falar mais alguma coisa, Lucy simplesmente arruma um sapato na cara dele. O homem toma uma sapatada na cara. Ele fica revoltado e grita, você sabe quem é que eu sou? Sabe quem sou eu? Quem é você? Um viadinho, um pão com ovo. E pá, joga o outro par de sapato na cara dele. A dignidade do cara vai pro lixo. Em seguida, ela corre atrás deles com uma placa de madeira. Os caras saem voados, dizendo que ela é louca. Léo então chega e viu que ela se virou sozinha. E fica surpreso com isso. De repente, ela o abraça e começa a chorar, dizendo que não quis mentir. Que ela estava tentando o tempo todo dizer a verdade, mas eles lhe deram um tranquilizante pra cavalo. Sabia que aquela seringa não era normal, gente? O negócio de tranquilizante pra derrubar um cavalo. Tipo, quem faz isso, cara? O segundo príncipe olha para ela e diz, como eles puderam fazer algo assim com a minha mocinha? Que coisa ruim. Ah, cara cínica. Eu tenho certeza que esse cara aí é um duas caras. Ela fala que não quer mentir, mas não pode falar a verdade. Em seguida, pede para ir para casa e ele pega ela no colo e diz que vai levá-la. Mas ela fala, eu quero ir para minha casa de verdade.
Alexander fica surpreso ao ver sua irmã chegando em casa embriagada, pendurada nas costas do segundo príncipe. Lucy se aproxima de Alexander e segura suas bochechas e o chama de fofinho, dizendo que ele parece realmente se importar com ela. Theo então chega com a cara de bunda de sempre e pergunta o que estão fazendo. Lucy chama ele de irmão mesquinho. Ele pergunta como é que ela se atreve a chamá-lo assim. E ela também aperta as bochechas dele e diz que é mesquinho, mas vai deixar ele ser assim só porque ele é bonitinho. Ela fala para ele que se ele não ficasse ameaçando levar ela de arrasto o tempo todo, seria ainda melhor. Alexander grita, perguntando ao Theo o que ela está falando. Pergunta a ele, qual é o seu problema, cara? Como é que você ameaça a própria irmã? Continua gritando com o Theo e a Lucy tapa a boca dele, dizendo para ele não gritar com o Theo, já que ele a ameaçava com razão, pois ela não era a verdadeira. Mas antes de ela falar o resto, o Theo tapa a boca dela pra ela não se revelar. Gente, a Lucy bêbada é uma boca de sacola, quase se entrega toda. Enfim, o Theo disfarça, vou levar ela pro quarto e arrasta ela pro corredor pra levar ela pro quarto dela. No meio do corredor, Theo para descansar, porque ele tá meio debilitado da surra que levou do Henry. E segundo ele, a Lucy tá bem pesada. Ah, mas é um frangote mesmo esse menino. Sentado no corredor, ele lembra da bronca que o Alexander deu nele. E ele começa a chorar, pensando nessa mulher aqui, que eu deduzo ser a mãe dele, que, foi dessa pó melhor. Ele se sente mal, dizendo que nunca deveria ter nascido. De repente, ele sente Lucy tocando seu rosto e pedindo para que ele não chore. Ela o abraça, dizendo que vê-lo chorar faz ela chorar também. E como ela tá bêbada, ele se deixa ser consolado por ela. Mas logo ele percebe que ela dormiu enquanto o abraçava. Lucy sonha num paraíso de morangos, em cima de um morango gigante comendo ele. Parece os tipos de sonho que eu tenho. Cachaça braba que foi essa, viu, gente? Ela então acorda e percebe que dormiu no chão. Em seguida ela surta um pouquinho, por ter ficado bêbada na frente do segundo príncipe. Uma das suas criadas chega e avisa que o segundo príncipe a aguarda no jardim para tomar café junto com ela. Ela fica surpresa por ele ainda estar ali e pensa que isso é muito ruim e se pergunta o que deve dizer a ele depois de ter ficado bêbada daquele jeito. Ela anda de um lado para o outro se perguntando se cometeu algum agafe quando estava embriagada ou falou algo que não devia. Se falou e não foi pouco, minha filha. Ela se pergunta como que aquela cerveja pode ser tão forte, já que nem tinha o gosto de álcool, parecia até suco. Essas aqui são as piores, vai tomando, pensando que é suco, minha filha. Quando você vê... Léo então aparece em sua frente e diz que estava começando a pensar que ela não iria vir até ele. Ele se aproxima perigosamente dela e ela se questiona por que ele está se aproximando tanto. Ele diz que não queria comer sozinho, pois ele não gosta muito disso. Ela então pede desculpas para ele, dizendo que demorou porque estava se arrumando. Ele diz que certamente não havia motivos para ela pedir desculpas para ele. Então, ele diz que está contente em vê-la, pois achou que ela estava o evitando. E para finalizar, ele a chama de Lucy. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser notificado assim que eu lançar a próxima parte. Me segue lá no Instagram, @lardoscontos_, e até a próxima. Fui!